Bom dia, boa tarde a todos. Mais uma vez, Palavras em Silêncio. Conversa sobre a não dualidade com amigos espiritualmente despertos. Agradecendo a todos que têm participado, conversado, se inscrito no canal. Peço que se inscrevam aí, os comentários, que têm sugerido o nome de pessoas. Estamos já aí completando quase 2 anos de conversas e atividades. Continuaremos. E hoje vamos conversar com um amigo de muito tempo, Patrick Paul, o qual conheço há mais de 30 anos, desde que ele chegou a primeira vez aqui no Brasil. Estudioso e praticante das tradições alquímicas ocidentais e orientais, entre outras. Publicou vários livros pela Polar Editorial, comentou a Cabala em todos os seus aspectos, vários livros publicados nesse. Eu estou falando em português, né? Porque tem livros em francês também publicados por Patrick, sobre música, tradição, acupuntura, medicina chinesa. Tem um livro sobre Wei Xing, fazendo as conexões com as tradições ocidentais. E, enfim, eu vou tentar abordar com o Patrick esse tema da alquimia interna e alquimia externa. Porque tem toda uma tradição conhecida aqui no Ocidente, e a pessoa mais conhecida foi Paracelso, em que você, no laboratório externo, você cria o ouro. Você desenvolve o ouro, transforma chumbo em ouro, e ao mesmo tempo você pode transformar chumbo em ouro, transformar seu corpo em luz. Como é que você, Patrick, trata essa situação da transformação operativa externa e interna da alquimia? Bom, em primeiro lugar, obrigado pela convite e a nossa troca atual e futura. Mas, para responder, já a questão da alquimia é muito complicada a esclarecer, porque tem a alquimia, por exemplo, já antes de abrir a sessão, você falou da alquimia taoísta. Então, tem uma alquimia taoísta, sim, tem uma alquimia indiana, tem uma alquimia árabe, tem uma alquimia greca, tem uma alquimia do Renascimento Ocidental, você refere em Paracelso, e tudo isso carrega a questão da alquimia, mas, em realidade, tem entendimentos que são diferentes em ligação com o tempo da história, possivelmente um pouco a geografia, mas isso não tanto, mas a questão do desenvolvimento cronológico dessa palavra em ligação com o tempo. Por exemplo, no passado, o que é, começamos a falar, por exemplo, sobre a alquimia taoísta, você falou disso logo antes, lá. A alquimia taoísta, elle, se, elle est associée com Nei Wan e, e Biao, desculpa, Nei, eu sou Nei Wai. Nei e Wai Dan. Hein? Nei é exterior e faço uma bobagem, desculpa, eu sou desconcentrada. Em realidade, a alquimia externa e interna é uma dialéctica. Nei Wai, Dan significa alquimia, então tem uma alquimia interna e externa. Mas a palavra interna e externa é complicada de entender no sentido onde, por exemplo, na medicina chinesa tem uma dialéctica Nei Wai, sim, mas não a tradução literal não seria interna e externa. Seria esotérico e exotérico, porque o Nei refere a uma dimensão esotérica e o Wai a uma dimensão exotérica. Porque, por exemplo, no exotérico, vai ter uma outra dialéctica na medicina chinesa, que é Biaoli, que é exterior-interior do corpo. Então, tem uma dimensão oculta, que é Nei, e tem uma dimensão aparente, que é Wai. Então, a alquimia, no sentido Nei-Wan, que é a alquimia interior, hein? Sim, olha, estou perdido. Desculpe, eu estou saindo de um curso sobre o Qing, eu sou um pouco perturbado.
A dialéctica Nei-Wai, Nei significa interior, Wai exterior. Então tem Wai-Dan e Nei-Dan. Alquimia interna, alquimia externa. Isso é uma dialéctica. Então, não tem separação na tradição do passado entre o externo e o interno, o esotérico e o exotérico. Um é o reflexo do outro. Em particular, o exotérico é o espelho do esotérico, do oculto. E isso é totalmente tradicional. Não é só alquimia taoísta, né? Por exemplo, até o século XIV, XV, a alquimia é igual à química. Não tem uma separação química-alquímica. Os dois são juntos. Né? A prática do laboratório no plano da alquimia, laboratório, labor e ora. Laborar e ora. A prática é, ao mesmo tempo, do trabalho exterior sobre elementos concretos da matéria. Então, o lado Wai, externo, mas que é o reflexo do lado Nei, interno. Então, o que você faz no plano exterior reflete sua propriedade interior. Não tem separação. E essa é em todas as tradições. Né? Se você quer entender a alquimia, é isso mesmo. Depois, o que acontece é que entre o século XIII e XVI, no plano do Ocidente, vai ter o que se chama no plano acadêmico uma modificação, uma ruptura paradigmática. Então, a visão tradicional que estava corpo, alma e espírito, em realidade tem uma falta de compreensão da questão da alma, e o século XVII vai ter o dualismo de Descartes, que é corpo e espírito. A alma desaparece, porque ela é pouco entendida, e ela vai ser substituída depois, fim do século XVII, XVIII, para as palavras consciente e inconsciente. Mas por que estou falando disso? É que nesse momento vai aparecer a separação. Então você assiste uma separação entre astronomia e astrologia, entre, por exemplo, a tradição maçônica, hein? Os francs-maçons, tem, ao início a maçonaria, ela estava ao mesmo tempo iniciática, então, Nei, e operativa no sentido exterior, Wai. O trabalho da construção das catedrais, por exemplo, como o trabalho exterior, mas que estava sempre interligado com uma iniciação interior. No fim do Renascimento, isso se separa também. Tem do lado que vai se manter o compagnonnage, que mantém a tradição, essa articulação, e tem os francs-maçons que vão ir numa dimensão da maçonaria especulativa. Então, é importante considerar... Um comentário. Essa separação. Então, você disse que tradicionalmente, você começou explicando um pouco da alquimia taoísta, que não tem separação entre o interno e o externo, e isso está em todas as alquimias tradicionais. Você começa a citar no Ocidente que corpo, alma e espírito, e depois você vai ter uma separação. Quer dizer, o trabalho exterior no laboratório é um trabalho interior dentro do corpo, vamos dizer assim, do corpo energético do ser humano. Como isso, ficando dentro desse campo tradicional, não entrando ainda na modernidade, como que isso de fato acontece na hora que você está operando no laboratório, na matéria, no chumbo para transformar em ouro, usando como uma imagem? Como isso está acontecendo no corpo do operador, do alquimista operador? Como isso se dá? Como isso de fato vai acontecendo? Todas as tradições, a tradição chinesa, não vou falar disso, mas é muito claro nisso, hein? Ela separa 4 planos, 4 níveis de realidade, 4 mundos. A tradição da Índia também, a tradição da Cabala também, o mundo ocidental também. Hein? Então tem um conhecimento, um modelo arquetípico do ser, do homem universal. E, em realidade, em todas as tradições, essa dimensão arquetípica do ser universal, por exemplo, o mito de Osíris, hein, que é a mesma coisa, esse homem universal, ele vai ser cortado, fracionado, separado em diferentes mundos, níveis de realidade, etc. E todas as tradições, até o fim da Idade Média, o Renascimento,
Ocidente incluído, vão oferecer uma identidade entre o mundo exterior e o mundo interior. Um é o espelho do outro, de novo. Né? Então, por exemplo, na alquimia, você sabe, tem a fabricação do ouro, tem, etc., o álbedo, que é o branco. Né? Então, você vê que, por exemplo, na alquimia, o albre negro, o anígrido, ele é no regime de Saturno, que é negro. Né? Depois tem a obra em branco, que é do regime da Lua, branco, né? Prata, luz. E a rúbido, que é o regime do ouro. Então, tudo isso, que parece grandes ideias, teorias, etc., são associadas com esse arquétipo do homem universal, e isso refere à experiência interior. Então, a questão é que nós não sabemos, porque no plano ontológico somos separados, somos velados desses outros mundos, desses outros planos. Né? Por exemplo, a questão da queda na tradição judeu-cristã. Né? A queda é um processo onde nós nos separamos dessa fonte divina original. Então, esse processo de separação e os dramas ontológicos associados com isso vão colocar véus, esquecimentos e entenebramento, não sei, o mundo das trevas, da materialidade das trevas. E isso vai ter como consequência que o Saturno de ouro, por exemplo, na alquimia, então o mundo divino, a realeza divina, se entenebra no plano do Saturno do chumbo, que é o corpo físico. Isso é um processo ontológico de separação entre diferentes planos e mundos. E todo o trabalho interior, qual que seja a tradição, é de conseguir pouco a pouco cortar esses véus, abrir esses véus, para pouco a pouco ter uma experiência cognitiva desses mundos que são ocultados, que são separados. E lá você já tem toda a informação sobre o Nírido, Albedo, Rúbido, por exemplo, ou nas outras tradições se chamam de outro jeito. Hein? Mas, por exemplo, quando você atinge o Albedo, hein, a tradição do yoga tântrico é a abertura da Ajna. Que é uma dimensão solilunar, uma conjunção solilunar. Bom, quando você atinge o albedo no plano da tradição ocidental, você atinge o mundo de Briac, que é a mesma conjunção solilunar, etc. Então, tem uma identidade. Né? Então, e todas as tradições falam disso. Né? Por exemplo, a palavra alquimia vem do Egito, né? Alquimia. E essa palavra alquimia significa Egito, é a palavra mesma que significa Egito em egipciano. Né? E o que significa alquimia, o Kemet, que é a palavra Egito, o que significa Kemet significa a terra negra, porque de fato essa terra é associada com o limão negro do Nilo. Né? Então, o que é o trabalho interior é sair dessa terra negra, que é um lugar da escravidão, para atingir, pouco a pouco, a terra prometida, que é Hadama, a terra vermelha, e tem uma transição que é o mundo do deserto. O mundo do deserto é o mundo da luz e do albedo. Então, por exemplo, toda a jornada do povo hebraico é uma jornada, entre aspas, claro, alquímica. Eu falo entre aspas, no plano simbólico, hein, mas que é evidente. Sim, sim. Quando se trata da nígrida, do albedo, cada vez significa que somos na travessia de um certo mundo, de um certo nível de realidade, de uma paisagem da alma, que é ocultada até um certo momento e que vai se desvelar em ligação com a jornada interior. E tudo isso é muito associado com a estruturação da sociedade. Quando você veja a estruturação no Oriente, tanto no Oriente quanto no Ocidente, incluída a Idade Média Ocidental, né? Até o fim da Idade Média, a sociedade ocidental tem a mesma estruturação, por exemplo, que a sociedade das castas da Índia. Tem 4 castas. Tem a caste sacerdotal, a caste dos guerreiros, e 2 castas de trabalhadores, hein? Dos artisans, dos objetos e da terra, os servos. 4 castas, 4 mundos, e sempre assim.
E tem duas dimensões que são livres, por exemplo, tem uma liberdade de passagem de uma terra a uma outra, etc., que é a casta dos cavaleiros, dos guerreiros, e a casta sacerdotal. E tem duas castas que são aprisionadas, que são fixadas numa terra. Os camponeros, os servos e os artesãos, que são associados com a cidade. Um franc-maçon, por exemplo, é uma pessoa que tem o direito de sair de sua cidade. Ele tem um passaporte para sair. Então, é uma pessoa que tem uma certa liberdade de passagem. Tá? E tudo isso é simbólico. Tá? Então, a estruturação social é o reflexo da estruturação interior. Então, uma pessoa que é na nígrida, ela é aprisionada, ela é na escravidão. E mais você vai na direção da rúpedo, da Hadama, mas você vai na direção da sua liberdade, da sua realização. E tudo isso é um jogo, é um trabalho que é ao mesmo tempo exterior e interior, até o início do Renascimento. Pegando um aspecto que você falou das castas, das varnas, dentro da tradição hindu, certo? Pegando um pouco agora no plano mais, vamos dizer, doutrinal, alquímico da tradição hindu, existe o Tantra e o Advaita Vedanta, pegando um aspecto dessa tradição. O Advaita Vedanta, que é a realização da não dualidade através de todas as práticas tradicionais que o Vedanta traz, dentro da estrutura de castas, né, que o Brahmani pode aprender e realizar aquilo tudo. O Tantra se contrapõe, diz, não existe essa estrutura, o ser vamos dizer, está livre e você pode ter uma realização direta. Você não necessariamente tem que passar por todas essas etapas. Então, o que eles chamam da via direta. Ou seja, você já é tudo, você é presença, você é consciência, você é unidade, o seu corpo é o universo. Eu estou pegando o Tantra como Abhinavagupta, historicamente, e mais recentemente, Atmananda Krishna Menon, que vai trazer esse ensinamento. Você já é tudo, você precisa só realizar e ter a compreensão, quer dizer, ter, vamos dizer, a realização da compreensão interior de que você é tudo. E todas essas, vamos dizer, essas vasanas, esses resíduos, eles vão se dissolver na compreensão. Você não necessariamente tem que fazer uma sadhana progressiva, um caminho progressivo por várias etapas. Você já é tudo e você tem que se estabilizar em tudo que você é. Como é que você compreende esta leitura, vamos dizer? Não sou um especialista da tradição indiana, hein? Então talvez eu falar de besteiras. Mas Não, eu acho, não, eu posso falar do que eu estou conhecendo. Né? sim, sim. Como eu conheço pouco, um pouco, mas pouco, não posso responder como uma pessoa competente, especializada, etc. Mas o que eu acho? Para mim, todas as tradições são a mesma coisa. Hein? Por exemplo, a tradição chinesa, o início tem o Wuming, o não ser, o não nome. Né? Na tradição Sim. ocidental tem Ayin, o nada, etc. Então, o divino ele é um nada que tem a vontade de ser, e esse ser, para ser, precisa saber quem ele é, que é toda nossa jornada espiritual manifestada no plano da fenomenologia, da encarnação, etc. Então, a questão fundamental é a questão do autoconhecimento. Né? Por exemplo, a self-realization do Yogananda, etc. Então, a questão é essa. Pergunta: você acredita que você pode atingir esse lugar onde você é o universo, etc., assim? É um conceito nesse momento. Então, você atinge a ideia disso, mas não como você tem a mapa, a representação disso, a representação, que é um experimento. Você não tem a experiência, no sentido experiencial da situação. Para atingir essa dimensão da unidade, eu concordo plenamente, todas as tradições falam da unidade. Né? Tudo é um. Errado, por exemplo, na tradição da Kabbalah, etc. Tudo é um. Mas você precisa de uma jornada para sair do mundo de dualidade, que é a questão da queda, a língua da serpente e a língua bífida, e a queda, a separação, a dualidade, para atingir o lugar de transição, que é a questão do albedo, que é um plano de não-dualidade, e depois atingir o mundo divino, a rubedo, que é a unidade. Então,
não vejo como atingir a rubedo direto. Talvez é possível, com uma total incompetência, no plano experiencial, eu falo, no plano Sim, cognitivo, experiencial. no Sim, plano a cognitivo, experiência direta. é claro que a ideia é seduzante, séduisante, sedutora, Redutor. sedutora, tudo é um. Mas entre tudo é um no plano cognitivo, bom, eu acredito nisso ou não, porque eu posso acreditar ou não acreditar. E a experiência, a iluminação que tudo é isso, é uma diferença enorme. E para mim, a iluminação que tudo é isso é um processo de construção. Por que um processo de construção? É que a ontologia, o ser divino, é uma ontologia plural. Então, se você atinge, por exemplo, essa revelação de tudo é um, você vai atingir, no paralelo, a revelação do seu nome divino, por exemplo, na tradição ocidental. Mas o nome divino, ele é tudo e nada. Porque o nome divino, ele é, ao mesmo tempo, divino, mas, ao mesmo tempo, ele vai se espelhar nos diferentes mundos. Porque a ontologia, ele é, ao mesmo tempo, uma e plural. Elle est uma com, por exemplo, na tradição da Kabbalah, com o Aleph, que précède a criação, qui começa com o Bet, o Bereshit, a Bereshit bara Elohim. Então, o é antecipa, mas ao mesmo tempo é velado, porque o é inapreensível para a consciência. Então, quem vai saber que tudo é sua consciência ou sua experiência interior? Pois é, esse tema Hein? da experiência direta, né? Consciência interior, eu diria experiência direta, outro termo que a gente pode traduzi-la, ela é propiciada através de práticas, de accesses, de sadhanas, usando termos de diferentes tradições, certo? De métodos. Existem métodos para isso, certo? Mas tem, por exemplo, dentro da tradição hindu, o que eles chamam do não método. Ramana Maharshi foi um grande sábio, um santo, você deve conhecer, Léo, claro, que dizia que você tem que entrar na perspectiva da presença do ser, que você estar no silêncio, estar na abertura e acolher tudo. Aí você começa a realizar. Quer dizer, vamos dizer assim, é uma ação de soltar todas as crenças e os conceitos. Porque as cosmologias tradicionais, independente de quais sejam, do taoísmo até a cabala, elas te propiciam um conjunto doutrinal de conceitos que te leva a você a essa compreensão e depois até o momento em que você percebe que você entra no não saber, a famosa nuvem do não saber da compreensão aqui do Mas Ocidente. eu concordo. As tradições, quel que seja a tradição, vai nessa direção. Uhum. Para mim, por exemplo, com o trabalho que eu estou fazendo, eu falo do buraco negro do conhecimento, que é data na tradição da Kabbalah. Data é isso, é esse buraco negro do conhecimento, uma interface entre o ser humano e um face-a-face entre Deus e o ser humano. Esse lugar é um vazio. Mas para atingir esse lugar, você precisa atravessar o vazio. E nada é simples de atravessar o vazio. Porque com a consciência, é como na meditação, você tenta atingir o vazio, sempre tem ideias, coisas que vão estar que vão aparecer na cabeça, e depois você vai ter preocupações com a vida existencial, com seu dinheiro, com sua família, não sei o quê, seu trabalho. E então o vazio não se atinge assim. Para mim, é uma jornada mesmo, é um processo progressivo. Então, que tudo isso seja, que seja sério e certo, eu concordo. A questão, como atingir acima da montanha? Né? Então, você atinge acima da montanha sem subir a montanha, é isso? Não. Entende? Ok, não sei, é uma magia nesse momento, não é um caminho. Então, atingir acima da montanha precisa, para mim, atravessar de diferentes mundos, níveis de realidade. E no sufisme, no islam, então, na tradição taoísta, est-ce que eu conheço um pouco mais, na Kabbalah, na tradição ocidental, tem sempre isso. Então, cada mundo, cada casa tem sua própria construção, sua própria fenomenologia, seu próprio grau de ser, que é uma revelação,
Então, para saber quem nós somos, precisamos atravessar esses diferentes mundos, onde somos, em mesmo tempo, um ser biológico integrado no universo. Então, eu concordo, tudo é um na natureza. Somos ser da natureza, das estrelas, etc. Tudo é um, no plano biológico, orgânico, material. Precisamos atravessar a questão da construção egoica, né? O ego, a consciência que nós temos, a psique que nós temos, é um ferramenta, é um servidor. A questão é que ele não precisa estar o mestre, mas no serviço. Mas precisamos de uma construção de um ego. Senão, tem um mundo que falta nessa totalidade do ser. Depois precisamos ter uma revelação no plano angélico, espiritual, angélico, etc. O mundo da luz, do albedo, que é a não-dualidade, o ego é a dualidade, e os outros. Então, precisa atravessar a dualidade, integrar a dualidade. Eu preciso integrar a não-dualidade, essa dimensão pneumática, espiritual, e depois integrar a unidade, que é esse link com o plano divino. Se você integra tudo isso, você tem a chave de todas as representações tradicionais. A visão do Merkabah, o trono de Deus, no judaísmo, esse trono ele é cercado de 4 animais vivos. O Cristo é cercado de 4 evangelistas, etc. O labirinte é o centro cercado de 4 círculos, 4 caminhos. Então, 4 mundos, um tudo, para atingir a quintessência, que é a unificação real do céu e da terra. Mas tudo isso é uma jornada. Não sei como uma pessoa pode atingir isso sem jornada. Então, nesse sentido, nesse mundo contemporâneo que nós estamos vivendo agora, em que a tradição, as tradições espirituais, em suas diferentes características, foram, de certa forma, rejeitadas e negadas pelas características do mundo moderno, existe eu vou chamar de uma neo-espiritualidade, de uma pseudo-espiritualidade, que está apresentando essa possibilidade que eu apontei. Não é isso que eu entendo, mas, enfim, está apresentando essa possibilidade. Que aí acaba sendo mais uma oferenda, de um supermercado de ofertas de que você se realiza espiritualmente, você já é tudo, é só você largar as suas crenças e os seus conceitos, porque você não decide nada, você não tem livre-arbítrio, você não chega a lugar nenhum, tudo se apresenta para você, é só se você se colocar disponível. Esta é eu estou sintetizando, tentando fazer uma síntese do que caracteriza essa neo-espiritualidade ou neo-advaita que se fala no mundo contemporâneo agora, que está muito em voga, muito em moda. Como é que você vê isso? O que isso está? Isso é um contraponto? Isso é real ou isso é mais uma grande mercado de ilusões? Não tenho ideia, porque eu não conheço. Posso falar do que eu estou conhecendo. Sei, Não tenho sei. ideia. Eu estou com a minha própria jornada, meus próprios entendimentos, essas transmissões dos grupos. Eu trabalho muito com sonhos, porque o sonho, para mim, é articulo consciente e inconsciente, vida espiritual e vida existencial, etc. Então, a não-dualidade, o sonho é, de evidência, um processo de não-dualidade, se você entende bem que essa língua é simbólica, o símbolo é a não-dualidade em si. Então, não posso responder. Eu acho só que acreditar que você pode atingir, como você falou, esse lugar como você falou, da unidade, Sim. deixando todas as representações, etc., é já uma representação. Sim. Então, é uma representação para supostamente sair das representações. Não é uma representação. Então, Depois, esse processo de negação das tradições espirituais, da espiritualidade, entre aspas, moderna, é uma criação de uma outra representação. Então, que, de certa forma, não acrescenta nada, entre aspas, não traz a nada. para mim, o caminho que eu tenho é muito diferente disso. Por isso que eu não posso responder. Eu posso falar da experiência que eu tenho. O caminho que eu tenho, desde, não sei, são 45 anos que eu estou trabalhando sobre essa questão. Logo, com a minha própria busca entre a dimensão científica, acadêmica, a dimensão interior, meus sonhos, etc., eu percebi que tudo fala a mesma coisa.
Então, que, em realidade, eu chamei isso de invariância antropológica. Que quando eu estava trabalhando na medicina chinesa, estava outro jeito, com outras palavras, de falar da Cabala. Quando eu estava trabalhando da Cabala, eu estava falando do cântrico. Quando eu estava do cântrico, eu estava falando da alquimia, etc. É a mesma coisa. O que diverge são as palavras, mas a mapa é a mesma. Né? Sim, Então, para mim, a mapa é universal. Ela é além das mapas singulares. Hein? Você pode ter a mapa do território, com os rios, com as estradas, com não sei o quê, hein? Os animais que vivem, mas é o mesmo território. Então, cada mapa tem suas singularidades e todas as mapas se completam para ter o que é associado com a tradição polar primordial, hein? A filosofia Perennis, que é o lugar vazio que faz girar toda essa roda das tradições. Né? A polar é isso mesmo, né? É associado com o Tao, por exemplo, da tradição chinesa. Né? Então, é um centro que faz girar a roda das fenomenologias, das manifestações culturais, religiosas, dos povos, das regiões do mundo, etc. Mas tudo faz a mesma coisa. Né? Então, a questão da mapa é universal. E, para mim, o que me importa é isso. É ver que, quando eu estou encontrando uma tradição, se ela se encaixa nessa mapa universal e que é uma tradição séria. Mesmo se eu não conheço bem, eu vejo com as equivalências, a construção mesmo dessa mapa, que fala de uma totalidade, sim, dessa gradação progressiva para atingir essa unidade, esse vazio, mas que não se atinge assim, porque o vazio, você não pode atingir isso com a ser humano existencial, é impossível. Né? Impossível, porque com a consciência existencial, a consciência existencial, ela é sempre dualizada. O sim. facto de me acordar de manhã até o momento que eu vou dormir, eu sou na língua da serpente, eu sou na separação. O facto que eu estou consciente de você agora e que eu estou fazendo a separação entre você e eu, entre a tela do computador, etc. Então, a consciência é isso. Hein? Mas essa consciência ela tem uma missão ontológica de oferecer um espelhamento do ser. E essa consciência ela precisa estar pouco a pouco transportada, grau em grau, até a unidade. Não até a unidade, é exagerado, mas até espelhar a unidade. Então, em Mas, realidade, mas esse observador que falou que tem uma consciência, que você chamou de língua da serpente, da dualidade, tem alguém, tem uma presença, uma testemunha, uma consciência, que eu diria consciência universal, que observou e constatou, e pôde, inclusive, elaborar sobre isso e dar elementos para ser coagulado em formas de palavras, certo? Pelo ser, pela presença, pelo Patrick, nesse momento. Então essa sim, presença. mas isso é complicado responder a essa, porque tem muitas informações que chegam. Em realidade, por exemplo, na tradição chinesa, vou tentar usar uma metáfora, tem o ser, a questão da matriz espiritual e divina, que seria o equivalente da parte Nei, falei lá, Sim, né, ultra esotérica, que de facto ela vai moldar o corpo físico antes da fecundação, tem já um molde pré-estabelecido e um uhum, destino. Hein? Por exemplo, a encarnação é através de um ponto que se chama Mingmen, Mingmen é a porta do destino. Hein? sim, Então, somos determinados, esse ser vai se determinar numa certa direção. Bom, e depois vamos entrar no Loshu, o outro é o Rotu, e o Loshu é o mundo existencial, o mundo físico e existencial como conhecemos. O que é a diferença é que o, o Nei continua uma ação inconsciente, sutil, na vida existencial. Então tem sempre essa presença divina dentro de nós. O facto de estar vivos é essa presença divina. Hein? Mas, ao mesmo tempo, a consciência existencial que eu sou é separada dessa fonte. E isso vai dar, por exemplo, a questão consciente e inconsciente. Então, do plano da consciência, eu tenho minhas limites. Então, se eu posso atingir uma certa revelação, é sempre, a pergunta é sempre como a consciência vai se interligar com o inconsciente. Por exemplo, a prática da meditação é isso. Né?
Eu preciso desapegar um pouco a minha realidade existencial para, pouco a pouco, tentar de criar um link com essa outra dimensão que é sempre aqui, mas que é velada. Então, como desvelar isso? Né? Mas de um jeito totalmente natural, esse desvelamento ele acontece nos sonhos. O sonho é a inteligência divina que vai moldar nosso sonho. Não sou eu, sou dormindo. Então, a consciência é desapegada. Né? Então, em realidade, o que vai falar no sonho é essa inteligência divina dentro de mim. E elle vai sempre me guiar. E, por exemplo, para mim, a jornada interior é muito associada com essa articulação com o inconsciente. Os sonhos, por exemplo, vão carregar todas essas informações dessa jornada, através de diferentes paisagens da alma, através de diferentes mundos, até atingir essa revelação divina. Mas cada vez somos receptores do ser. Então, a consciência é numa situação de passividade para receber as informações do ser. Ela não pode autocriar, porque nós não sabemos quem nós somos, o plano da consciência. Precisamos receber. A Kabbalah, por exemplo, Kobel significa receber. Então, se eu não consigo receber, eu sou na criação, na fantasia, na ilusão. Sim, Se exatamente. eu não sou nessa capacidade de receber de um jeito verdadeiro, eu sou na imaginação verdadeira. Então, tem todas essas questões que são colocadas. E Ótimo. para... Não, você falou dos sonhos. E será, uma pergunta, o sono profundo, o sono sem sonhos, aquele estado de plena, entre aspas, felicidade que você não constata naquele instante, mas que depois você lembra, será ali a presença do ser? Ele está presente ali, o ser? Sim, o ser é sempre presente. Sim. Ele é presente no sonho, ele é presente na vida existencial, ele é presente no sono sem sonho, porque se não tem ser, não tem vida. Então, o ser ele é sempre presente. O espírito divino é sempre dentro de nós. A vida é sempre dentro de nós, mesmo depois da morte. A vida Uhum. continua. Né? Sim. Bom, então a questão não é essa. A questão é qual é a minha missão ontológica, qui est explicitée, par exemple, na tradição chinesa, tradição da Kabbalah, etc. Em realidade, o ser que é precisa saber quem é. E essa é a missão ontológica da nossa natureza humana, da criatura humana, do Adão, para da texto da Kabbalah. Né? O Adão que é na semelhança com Deus, e na imagem depois, sua missão ontológica é saber quem ele é, o processo de self-realization, de realização, autoconhecimento, etc. Por quê? Porque saber quem eu sou, como eu sou o espelho do ser, vai permitir ao ser que é dentro de mim de saber quem ele é, que é minha missão ontológica. Isso, Os sufis que dizem que tem um dito tradicional que diz que o profeta Mohammed dizia que Deus falou assim, que ele era um tesouro escondido e é ele isso, criou o homem para conhecer a si mesmo. E quando o homem se é conhece, isso mesmo. ele está se conhecendo a si mesmo, certo? É isso, é isso. Isso é a idade, é o face a face com a divindade. É claro que a divindade ela é sempre inatingível, né? Sim. Para a consciência. Por exemplo, Moisés, que significa o nascido das águas, a letra mem, por exemplo, tem a ver com as águas, vai até a terra prometida, mas não pode passar, porque a fenomenologia, as águas, são reflexo do espírito. Né? Veja o texto da Gênesis, o espírito sobre as águas, o início do texto da Gênesis. Né? Então, na volta, a fenomenologia que vem das águas, Moisés, é a jornada do povo até a terra prometida, que é a Rúpido, a alquimia, ela atinge uma certa limite. Elle pode atingir acima da montanha, ela não pode ir mais longe. Mas acima da montanha é o lugar onde a psique é totalmente reunificada. Osiris é remembrado, entende? Porque ele foi desmembrado com os diferentes mundos, velhas separações. Então, nossa jornada interior é como pouco a pouco a consciência vai se articular com o inconsciente, mas é sempre o inconsciente que é a inteligência agente. É ele que vai revelar quem ele é. Eu não posso. Eu sou incapaz disso. Não tenho a imaginação disso.
a única capacidade que eu tenho é numa certa possibilidade vazia para receber essas informações. Mas essas informações, elas são progressivas. Porque se eu tive a revelação da Rubedo sem passar para o Albedo, etc., o que eu vou entender disso? Nada. Eu preciso de uma maturação espiritual, psíquica. Eu preciso, pouco a pouco, mudar. Você falou o tempo todo da dualidade e não dualidade. Como você vai atingir a unidade direta da dualidade? É impossível. Não. No plano Agora, cognitivo. então, de fato, você precisa, para fazer essa jornada interior que você já está fazendo, você, eu, quem queira fazer, você precisa de um mapa para Sim, transitar, viajar nesse território. é E esse isso. mapa é caracterizado pelas diferentes tradições, pelas diferentes, A vamos MAP, dizer, a MAP, métodos. a MAP, eu estou usando essa metáfora com meus próprios grupos. A MAP é universal, é a tradição polar. É a mesma MAP para todas as tradições. Eu tenho certeza disso, 45 anos que eu estou trabalhando sobre esses cruzamentos, hein? Mesmo se parece curioso, hein? É a mesma MAP quando você fala da tradição chinesa, por exemplo, com 8 vasos maravilhosos, a tradição taoísta, a Sim, alquimia sim. taoísta, 7 chakras, a tradição da Índia, 10 sefirot, a tradição ocidental, e a mesma mapa, é o jeito de cortar o queijo, é o mesmo queijo. Né? Então, quando você vê como isso se corta, você percebe todas as articulações, as interações, que essa energia do taoísmo corresponde a esse chakra, ou essa energia na tradição ocidental, etc. Então, essa é a mapa. A mapa, ela é universal, em realidade. Hein? A mapa não é para a mapa, é para ela sintetiza, ela mostra a construção arquetípica de um território. O território, ele é diferenciado culturalmente. Então, o território não é o mesmo se você fala da religião cristã ou do taoísmo, se você fala da China ou da Europa ou da Amazônia, etc. O território é diferente, mas a mapa é idêntica. Porque o território é diferente? Porque nesse território, cada tradição, cada cultura vai atravessar, observando alguns elementos do território e não outros. Você pode atravessar a paisagem olhando as árvores, ou as pedras, os pássaros, ou os peixes, etc. Então, em ligação com isso, você tem informações, fontes diferentes de informações, mas que falam da mesma mapa. Então, a dimensão transcultural e transreligiosa é uma alta riqueza, porque mais você amplia essa transculturalidade ou transreligiosidade, mais você tem detalhes e capacidade de entendimento dessa mapa. Mas, E quando você desculpe, observa que existe essa unidade transcendente, vamos dizer, de todas as tradições espirituais, das religiões, que é esse que você está chamando que esse mapa tem as características de diferentes territórios. Mas como é que você pode aferir, né, que retorno, né, que feedback que você vai ter no mapa do é porque, território que você está transitando, porque, de que tem, você porque, está indo num momento e no outro? porque tem o terceiro ponto. Né? A Sim, mapa, o território e o viajante. sim. O terceiro ponto é o Tem que viajante, é fazer. nós. É não, somos nós. E o viajante, ele vai s'apoiar sobre uma tradição ou uma outra, uma religião ou uma outra, com uma certa experiência singular da viagem. Então, ele vai ter uma revelação simbólica que, na mesma religião, na mesma tradição, fala de um jeito diferente. Então, por exemplo, se você ir na direção do Albi, de todas as tradições da Índia, da China, do mundo ocidental, tem um evento que se chama Segunda Morte para o Segundo Nascimento. Por exemplo, a travessia do Mar Vermelho para Moisés, por exemplo, é simbólico. Bom, ben, a Segunda Morte, que faz parte da MAP e de todas as tradições, ela vai se viver de um jeito singular, de um jeito do outro. Para uma pessoa será cair no vazio, para uma outra pessoa será receber uma onda gigantesca na cabeça, para uma outra pessoa a informação que ele morreu, etc. Que é o momento da sua própria morte. Então, cada um, no plano da viagem, vai ter uma informação singularizada.
que é associado com a revelação da divindade pessoal dentro de cada um. Então, tem a divindade universal e a divindade pessoal. A teologia negativa, universal, é positiva, associada mais com a singularidade de cada um. Então, tudo isso junto vai fazer que você tenha a capacidade de viajar e de entender sua própria viagem, que é a questão da cognição. Somos chamados a ser conhecendo, a ter um autoconhecimento dessa divindade, porque a jornada que nós fazemos é, de facto, o caminho inverso da jornada do ser, que sai do mundo divino para se espelhar em diferentes mundos, e nossa jornada é voltar dessa pluralidade de diferentes mundos para atingir a unidade. Isso carregando o conhecimento, né? A dialética, a árvore da vida, que desce do mundo divino, a árvore do conhecimento, que sube da terra. Então, os dois se juntam. Tem dois árvores que são um. Agora, sair, vamos dizer, realizar os diferentes momentos desse caminho, dessa jornada, tem um critério que se fala muito claramente, é alcançar o estado de plena felicidade, quer dizer, não existe diluição entre eu e o todo, o sofrimento psíquico se dissipa. Essa é uma característica, independente dos territórios? É uma característica, sim, enfin, como sempre, sim e não, enfin, o pouco que estou sabendo. Sim, sim, sim. Não tenho nenhuma Para pretensão. você, e para você, Patrick. Entendeu? Atingir a unidade não é a felicidade, né? Atingir a unidade é atingir esse centro vazio que faz girar a roda. Mas o que acontece quando você atinge o centro vazio, que é a questão da rubedo, né? Atingir o plano da rubedo, a fabricação do ouro, Sim, então, assim, de um jeito simbólico, né? O que acontece nesse lugar é que, em mesmo tempo, você tem a revelação da sua própria identidade divina, a revelação dos nomes divinos, né? Que é a essência divina que você é. É claro que esse nome divino, ele é interligado com todos os outros nomes divinos, que são os outros seres humanos, e talvez os animais, os vegetais, os astros, os planetas, não sei, hein? Porque tudo é um, errado, sim, hein? Mas ao mesmo tempo tudo é diferenciado. Então depende de como você veja, né? Tem, por exemplo, na tradição sufi, tem a questão 1 multiplicado para 1 multiplicado para 1, que sempre faz 1, e tem mais um, que faz uma unidade plural. sim, Então, a unidade multiplex é isso. A unidade multiplex, por exemplo, é a tradição literal de Elohim. Elohim, El é Deus, Im é um plural. Então, Elohim é Deus, um plural, que está criando os mundos, que sai da unidade do Aleph para, com o Bereshit, se espalhar nos diferentes mundos. Então, atingir essa questão da revelação do nome divino é atingir a informação, receber a informação de nossa singularidade divina. Então, é um face-a-face com Deus. Mas esse nome divino, ele precisa se manifestar no mundo. Então, que se chama a encarnação do Verbo, que faz parte da descida. Quando você atinge assim da montanha, tem essas revelações. Depois você não fica lá, estou atingindo a unidade, que maravilha, como é bom. Essas fases de iluminação são transitórias. Então, com essas revelações, depois você precisa descer de novo, e voltar na caverna. Il y a des places assim na montanha, por exemplo, a caverna do Platão. Se refere nisso, e outra, a Lamspring, a alquimia, etc., fala disso também. Então, essa descida final, Perceval fala disso, essa descida final é, de facto, para reunificar o espiritual sempre fica um. A jornada que falamos até agora é a jornada da alma. Então, quando a alma se reunifica de um jeito total, que ela vai recarregar os diferentes mundos, as diferentes almas que vão compor a alma, né? Todas as tradições falam de ânimos, anima, imago masculino, feminina, ruach, nefesh, neshama, etc. Ligação com as tradições. Bom, o Yi, o Che, o Hun, o Shen, a tradição chinesa, a alma elle est complexe, mas elle vai, o processo dessa complexidade é ir na direção da unidade, da quinta essência da unidade,
Então, quando você reunifica a alma, que é em cima da montanha, a alma reunificada tem a capacidade de refletir o espírito. Então, nossa psique, nossa consciência tem a capacidade de refletir o divino. Mas, nesse lugar, o que não é reunificado é o corpo. Porque o corpo é a consequência dos diferentes mundos, da separação de mundos. Então, a fase final da encarnação do Verbo, ela é também para reunificar o corpo, né? A Trindade, corpo, alma e espírito. E essa reunificação com o corpo, essa realização no corpo é o que a tradição chinesa, o Neidan, vai chamar da realização da imortalidade, entre aspas. Quer dizer, o corpo realizou essa presença, esse Wudi perfeito, entendeu? Seria isso? E c'est o embrião de ouro, a flor de ouro, o embrião de imortalidade, etc. Porque nessa fase final tem um casamento do rei e da rainha. Lá falo da alquimia, o Sim, sim. Rosa fala disso. O rei é o mundo divino, o espírito e a rainha é a fenomenologia existente, a manifestação reunificada. Esse casamento dos dois vai permitir a criação do filum filosofo, que é o símbolo do Cristo, o embrião de ouro, etc. Mas isso vai se realizar na descida. Então, porque a descida final é a reunificação do plano do corpo, do céu e da terra, para atingir a Trinidade, né? A reunificação total. Então, esse processo não é um processo de felicidade. É o processo que seria mais chamado de noite escura de São João da Cruz, etc. Porque a felicidade é quando você atinge assim na montanha. Lá é fantástico, porque tem uma iluminação, o sentido profundo de tudo, e o fim do álbedo, as revelações são incríveis, etc. Então lá tem uma certa felicidade, no sentido de uma dimensão luminosa. A psique recebe o espírito. Então tem uma grande felicidade. Mas, como eu falei, essa situação é transitória. E depois, na descida, você se desapegar disso. Por exemplo, depois dessa felicidade, dessa iluminação, por exemplo, o texto de Perceval, lá da Idade Média, esse lugar de felicidade, de iluminação, é o Castelo Grau. Tem a revelação de tudo, tem a luz, etc. Mas depois, ele precisa sair, porque, em realidade, ele não perguntou. Então, tem uma questão de integração da consciência já com tudo isso. E nessa descida, você, em mesmo tempo, testemunha de seu próprio nome, que é a questão da multiplicação do ouro na alquimia. Então, esse conhecimento que você tem, essa riqueza que você tem, não é para você, é para compartilhar com esse que pode ter uma forma suficiente para ter a vontade disso. E, em mesmo tempo, é o processo de reunificação do céu e da terra. Então, depois, você vai atingir a dimensão de Salem, de Jerusalém, o reino da paz. A paz é a unificação, a felicidade, atingindo esse lugar final, que é a questão do corpo glorioso, que é a questão do corpo arqueris, que é a questão do corpo diamantino, etc., ou a flor de ouro. Porque nesse momento, a obra é realizada. E a felicidade é a felicidade da obra finalizada, da obra bem feita. Mas tem uma sucessão de fases de iluminação e de entenebramentos, o tempo todo nisso. Porque cada vez a jornada é de integrar luz e trevas, ela não é de eliminar as trevas. Então a felicidade real, ela é a integração com a felicidade. Que não pode ter felicidade em si, Sim, entende? sim. Porque seria uma dualidade. Nesse sentido, eu acho que fica claro pela tua exposição, a tua experiência, a tua compreensão, a necessidade de vocês terem um território, tem um mapa, certo? E nesse mapa existe todo um caminhar, uma jornada, que não Singular. basta você ter uma compreensão, entre aspas, intelectual, você tem que realizar isso e cada momento dessa jornada, até o ápice da montanha, depois de descer de novamente a terra e Sim, integrar céu e terra, como falam os sim, chineses, quer dizer, sim, fazer essa junção dentro do ser, sim, sim. aí sim você pode dizer, bom, essa pessoa tem uma realização espiritual, então está Sim, realizada espiritualmente. sim. Sabe?
Sim, é isso mesmo. Quando eu trabalho com grupos, por exemplo, com sonhos, né, eu pergunto o tempo todo às pessoas. ah, eu estou usando a palavra de Deus. Sim, sim, sim. Uma brincadeira, claro. Depois da queda, a primeira pergunta de Deus para o Adão é: Adão, onde você está? Né? Sobre qual moradia do ser, de você mesmo, você está? Essa questão é fundamental entender, porque não tem nenhuma verdade absoluta. Tem sempre, que é a questão da fenomenologia, eu vou sempre perceber e analisar o mundo onde eu estou, sobre um lugar, o lugar onde eu estou. Então, em realidade, esse lugar onde eu estou, ele vai mudar com o tempo, ele vai atravessar diferentes mundos, diferentes paisagens. Então, essa travessia, ela precisa sempre de ter elementos de informações para tentar responder sobre essa questão onde eu estou. E onde eu estou é, ao mesmo tempo, consciente e inconsciente. Porque onde eu estou é associado com um grau do ser, é mais que evidente onde eu estou, falo do ser, mas o onde falo do lugar, e esse lugar que é a fenomenologia, e o ser é a ontologia. A fenomenologia, ele carrega como informação. O que é a fenomenologia? É como eu estou percebendo e analisando o que eu estou percebendo. Não? Então, a fenomenologia, ele carrega uma informação associada com a percepção e o entendimento, a racionalidade associada com a percepção. Então, você não pode atingir o mundo divino se você é numa racionalidade dual, por exemplo. E a fenomenologia dual, ela vai sempre carregar os casais de contraditórios. Então, isso é certo, isso é errado, isso é bem, isso é mal, isso é homem, isso é mulher, etc. Então, uma pessoa que fala, eu estou atingindo a unidade, e que fala, eu estou trabalhando a iniciação masculina e a iniciação feminina para as mulheres, ele já na dualidade. Sim, 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 Já é sim. implícito, porque somos todos seres androginos. Não tem homens e mulheres no divino. Sim. Então, E, cada vez são, é uma brincadeira, mas são indicadores do comportamento, as palavras, o comportamento, a percepção que eu tenho, é um indicador do lugar onde eu estou. E os sonhos, idem. Os sonhos vão carregar elementos simbólicos, arquetípicos, que carregam essas informações de onde eu estou. Um sonho da Níbrido, ele é associado com uma fenomenologia específica. O sonho da Álbido é totalmente diferente. O sonho da Rubido também, etc. Então, quando você tem um entendimento dessa jornada, você pode mais ou menos apreciar onde se coloca a pessoa, nesse cruzamento consciente e inconsciente. Sonhos e vida existencial. E lá você vai situar a pessoa sobre um certo grau do ser, um certo mundo, um certo paisagem da alma. Então, tem pessoas como na caverna do Platão, que são totalmente identificadas com a sombra da parede, tem outros que estão observando o interior da caverna e os mecanismos, tem outros que estão saindo da caverna, tem alguns que atingem acima da montanha, e tem alguns outros que estão voltando da montanha, atingindo de novo a caverna. Né? E cada vez tem, associado com esses diferentes lugares, tem uma fenomenologia, um certo entendimento do mundo e uma certa racionalidade. Por exemplo, a fenologia, quando você fala tudo é um, tudo é universal, é uma fenomenologia. Mas essa fenomenologia, ela não é um conceito, ela é uma experiência. sim, Tem a diferença. Significa que se eu estou falando disso, qual é a experiência disso eu tenho? A experiência iluminativa, iluminadora, não sei. sim. Então, nesse aspecto, Porque, por de certa exemplo, forma, a gente. desculpa, por Siga. exemplo, na Rúbido, você tem a experiência de iluminação pura. Uhum. E você, na pura luz, sem nada. E, ao mesmo tempo, você é a luz no infinito. Então, quando tem esse tipo de experiência, você pode experimentar, para experienciar o que é essa unidade infinita. E que tudo é essa luz. Qualquer manifestação que seja essa luz. Quando você atinge não sei, a realização do corpo glorioso, você entende o que é a matéria-prima, Radama.
Né? Mas antes disso, a materialidade ela é diferenciada. Né? A indicação com o seu próprio grau de entendimento. Né? Por exemplo, se você pergunta a maior parte das pessoas que são supostamente na unidade, a matéria é a Terra, é a materialidade física. Mas na tradição, tem matérias sutis. Sim. E tem matéria divina, entre aspas, na unidade. Né? Tudo faz parte disso. Nesse aspecto, a gente está atingindo o nosso tempo aqui da nossa conversa. A gente poderia, essa conversa ela é infinita, vamos dizer assim. O Patrick está apontando algumas coisas. Fica clara essa necessidade do mapa para transitar pelo território, a importância do território. Agora, não dá para você transitar em territórios diferentes, ou seja, beber em diferentes tradições ao mesmo tempo. Isso gera certas confusões, não gera? Sim, Certas ilusões. sim, sim. Eu concordo. Eu percebi isso desde o início da minha própria jornada. Então, eu tomei a decisão de atravessar todas essas tradições, no plano cognitivo, hein? Mas eu tomei a decisão, que é para mim uma certa realidade, um certo realismo, tanto realidade, um certo realismo, é que eu sou um ser ocidental, francês, ocidental, sou cristão. Bom, a tradição cristã se enraiza na tradição judaica, hein? O Antigo Testamento e o Novo Testamento, mas os dois são interligados. O Cristo faz parte da tradição judaica, por exemplo, hein? Etc. Bom, então, eu tomei a decisão de me enraizar na tradição ocidental, que é pouco conhecida e pouco desenvolvida agora, porque tem muitas coisas que são perdidas. Mas por que isso? Porque lá eu não sou perdido. Porque Sim. se eu tenho um sonho com São Miguel, eu sei o que significa Micael. Micael, que é como Deus, etc. Então, eu tenho meu entendimento racional da experiência interior. Porque eu sou esse ser que vive no século XX, XXI, no mundo ocidental, com uma construção sociocultural cristã, judeu-cristã, etc. Já a tradição sufi ou a tradição chinesa, indiana, são muito mais longe de mim. Que tudo faz a mesma coisa, é claro que é evidente. Né? Mas, ao mesmo tempo, nunca eu sonhei, por exemplo, com uma divindade hindu chinesa. Porque não sei quem são essas pessoas, essas divinidades, não faz parte da minha própria cultura. Mas Nossa Senhora, o Cristo, o anjo Gabriel, não sei, fazem parte da minha cultura. E eu vou sonhar assim. Por quê? Porque a inteligência divina que é dentro de mim, ela é inteligência mesmo, inteligência agente. O que significa isso? É que ela vai, para comunicar comigo, usar os tijolos que eu conheço, que fazem parte do meu meio ambiente. Então, se eu sonho de um Lucas, ou de um João, ou de não sei o quê, é porque a etimologia desse nome faz sentido para mim. Porque se eu sonho de um Bernardo, Bernhard é urso forte. Então, eu vou buscar, não é complicado, vou ter a etimologia, e a inteligência divina, se ela quer se manifestar como um urso forte, ela vai me mostrar uma pessoa que se chama Bernardo. Entende? E não como uma pessoa que se chama Lao Tzu, que eu não sei necessariamente quem é. Então, a inteligência divina, ela vai usar o molde da consciência que é meu meio ambiente, cultural, sociocultural. Então, como seres ocidentais, eu acho importante ficar na tradição ocidental, mesmo se eu respeito as outras tradições e que eu acho sempre interessante de se abrir nas outras tradições, porque vão amplificar o entendimento, o conhecimento que eu tenho. Mas a revelação em si, no plano experiencial, elle est associée com o que eu sou. E o que eu sou é isso. É o ser humano que fala francês, que tenta falar um pouco português, que tem uma certa cultura provençal, cristã, da céltica, porque eu morei muito na Bretanha, etc. Bom, eu sou isso. E essa inteligência divina, ela vai falar comigo assim, e não de um outro jeito.
hein, porque como ela tenta se manifestar, é uma fenomenologia do ser. Então, esse ser vai usar alguns verbos de representações que font que eu vou ter uma inteligibilidade dela. Então, essa inteligência, ela tenta de se manifestar para solicitar minha própria inteligência. Mas ela se manifesta com o que eu sou, no jeito real. Não? Então, talvez tem pessoas que são, não sei, numa busca mais, por exemplo, do yoga, do tantra, ou não sei o quê. Eu respeito e com certeza vai fazer sentido. Então, se você vai morar na Índia e se você é 20, 40 anos na Índia, talvez essa cultura vai totalmente estar apropriada dentro de você, talvez seus sonhos vão se manifestar assim, etc. Tudo fica aberto para mim. Mas de um jeito básico, eu acho essencial de respeitar nossa própria tradição. E a tradição ocidental, ela carrega informações fantásticas. A questão é que ela é tão perdida que a maior parte das pessoas vão buscar no Oriente o que eles têm na ponta do nariz. Certo. Patrick, você tem mais alguma coisa para contar para nós, para a gente poder encerrar? Né? Não, Tem podemos muito, encerrar. muito, tem muito, tem muito. Então, eu agradeço da conversa, de ter essa oportunidade de trocar um pouco com você. Como você falou, há muito tempo que nós não compartilhamos. É um prazer de reencontrar depois de muitos anos. E para mim também. Eu acho que foi gratificante porque ajudou a iluminar algumas coisas. Eventualmente no futuro nos conversamos. Lembrando que Patrick tem vários livros publicados aqui no Brasil pela editora Polar, né? E sobre cabala, sobre alquimia, sobre a tradição da cavalaria. E fiquei sabendo agora pelo Américo, da editora Polar, que vai ser publicada uma nova versão do I Ching, quer dizer, comentada pelo Patrick. E também tem os grupos que ensina, enfim, está aberto a todos. Obrigado, Patrick, mais uma vez em encontrar com você alguns anos depois, mas estamos presentes aí. Obrigado, Patrick. Obrigado também. Tchau, tchau. Bom Tchau, dia. tchau.